Olá. Já parou para pensar no que exatamente pertence ao governo federal e quais são, assim, as tarefas exclusivas dele aqui no Brasil? Pois é uma pergunta fundamental. A Constituição de 88, ela detalha isso direitinho, né? Ali entre os artigos 20 e 24. E entender essa divisão, olha, é crucial para sacar como o país funciona. Com certeza. Vamos dar uma olhada juntos nos pontos mais importantes desses artigos. Fica por aqui, porque desvendar essa estrutura do poder federal, pode ser bem interessante. Vale a pena. Ah, e antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto que é super importante, um lembrete rápido. Se esse tipo de análise mais detalhada te ajuda, sabe, considera se inscrever aqui no canal e compartilhar o conteúdo. Ajuda bastante a gente a continuar. Isso. Bom, então vamos lá. Começando pelos bens da União. O que a Constituição, mais especificamente o artigo 20, diz que pertence à esfera federal? Certo. O artigo 20, ele funciona como digamos, um inventário, né? Ele lista os bens federais. Isso inclui o que já era da União e o que eventualmente vier a ser atribuído a ela. Tipo o quê, por exemplo? Bom, as terras devolutas, que são indispensáveis para a defesa, para a preservação ambiental, isso definido em lei, claro. Também lagos, rios que estão nos terrenos da União ou que cruzam mais de um estado, ou que fazem fronteira, né? Entendi. E tem mais, ilhas fluviais e lacustres nessas zonas de fronteira, as praias marítimas e as ilhas oceânicas e costeiras. Essa parte das ilhas costeiras sempre tem alguma discussão, né? Tem alguma ressalva aí? Tem, sim. É um ponto importante. A Emenda Constitucional 46, lá de 2005, trouxe uma mudança significativa. Ela excluiu as ilhas costeiras que são sede de municípios. Ah, interessante. Mas tem uma exceção dentro da exceção. Ficam de fora dessa exclusão as áreas que são ligadas ao Serviço Público Federal ou unidades ambientais federais nessas ilhas. Ok, então a regra geral é que saem, mas se tiver algo federal importante, continua sendo da União. Exatamente. E a lista continua, olha. Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos de marinha, aquela faixa costeira, né? Aham. Potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, incluindo o subsolo, cavernas, sítios arqueológicos e pré-históricos, e, claro, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. E sobre explorar esses recursos? Como é que fica a divisão do resultado financeiro disso? Boa pergunta. O parágrafo 1º do artigo 20, que foi atualizado pela Emenda 102 de 2019, ele garante a participação ou a compensação financeira para a União, estados, DF e municípios. Ah, então todo mundo recebe uma parte. Sim, pela exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para gerar energia e outros recursos minerais nos seus respectivos territórios ou na plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva. Enfim, onde a exploração ocorrer. E o parágrafo 2º, ele define aquela faixa de fronteira de 150 quilômetros como fundamental para a defesa do território nacional. Certo. Entendidos os bens. Agora, o que a União efetivamente faz? Quais são as competências dela segundo o artigo 21? As tarefas do dia a dia, digamos assim. Perfeito. O artigo 21 trata justamente disso, das competências executivas, das ações práticas da União. É uma lista. É bem extensa. Imagino. Inclui, por exemplo, manter relações com outros países, declarar guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país. Uma parte econômica forte aí. Sim, e também executar os planos nacionais de desenvolvimento, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. E serviços tipo telecomunicações, energia. Também. Explorar os serviços de telecomunicações. Aqui teve uma mudança importante com a Emenda 8 de 95, que permitiu a exploração via autorização, concessão ou permissão, não só diretamente pela União. Ah, abriu para iniciativa privada, né? Exato. E continua. Energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos da água, navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, os transportes interestaduais ferroviário, aquaviário, rodoviário e os portos marítimos, fluviais e lacustres. É bastante coisa. Muita infraestrutura grande, né? E quanto à organização interna, tipo justiça e segurança?
A União organiza e mantém o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Teve um ajuste com a Emenda 69 de 2012 nisso. Certo. E também organiza e mantém as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e ainda as Polícias Civil, Penal, Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Aqui também tiveram mudanças, com as emendas 19 de 98 e 104 de 2019. O DF tem essa ligação forte com a União na segurança, né? Sim, historicamente. A União também executa os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E o ponto muito específico, o monopólio das atividades nucleares. Ah, energia nuclear, isso é bem restrito, imagino. Muito. Só para fins pacíficos e sempre com aprovação do Congresso Nacional. Para usar radioisótopos, por exemplo, tem regras bem específicas que foram ajustadas pelas emendas 49 de 2006 e 118 de 2022. E a responsabilidade civil por dano nuclear é objetiva, ou seja, a União responde mesmo sem culpa comprovada. Entendi. E tem algo mais recente nessa lista? Tem sim. A emenda 115 de 2022 incluiu a competência de organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Um tema super atual. Verdade, LGPD e tudo mais. Ok, então além de fazer as coisas, a União também tem o poder de criar leis sobre certos assuntos com exclusividade, certo? É o artigo 22. Exatamente. O artigo 22 lista as matérias onde a União legisla privativamente. Ou seja, em princípio, só ela pode criar leis sobre esses temas. E que temas são esses? São muitos? São áreas bem importantes do direito. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, direito do trabalho. Basicamente, quase todos os grandes ramos do direito, né? Praticamente. E também desapropriação, requisições civis e militares em caso de perigo público, normas gerais sobre águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal. A base de muita coisa. Sim. Sistema monetário, política de crédito, câmbio, seguros, transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da Política Nacional de Transportes, regime dos portos, trânsito e transporte, Ufa! e ainda jazidas, minas, outros recursos minerais, metalurgia, nacionalidade, cidadania, naturalização, populações indígenas, normas gerais para licitação e contratos para toda a administração pública, isso foi ajustado pela emenda 19, seguridade social, diretrizes e bases da educação nacional. Educação também entra aí. As diretrizes e bases gerais, sim. E, claro, atividades nucleares de qualquer natureza e, novamente, a proteção e tratamento de dados pessoais, incluída pela emenda 115. Mas essa exclusividade toda para legislar, ela é absoluta ou tem alguma brecha? Tem uma nuance importante, sim. O parágrafo único do artigo 22 diz que uma lei complementar federal pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas dentro dessas matérias privativas da União. Ah, então pode haver uma delegação, digamos assim. Exato. É um mecanismo para permitir alguma adaptação regional, quando justificado. Entendi. Agora, e quando a responsabilidade não é só da União? A gente ouve falar muito em competência comum, concorrente. Como funciona isso? Parece um pouco confuso às vezes. Pode parecer, mas tem uma lógica. Basicamente, temos dois tipos de competências compartilhadas. A competência comum, que está no artigo 23, e a competência concorrente, no artigo 24. Certo. Qual a diferença principal? Na competência comum do artigo 23, a responsabilidade é pela execução, pela tarefa em si, e ela é de todos. União, estados, Distrito Federal e municípios. São coisas que todo mundo tem que fazer junto. Tipo o quê? Me dá uns exemplos. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, das leis, cuidar da saúde e assistência pública, proteger documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora. Ah, são temas bem abrangentes, que realmente precisam de esforço conjunto.
Exatamente. Combater as causas da pobreza, promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, fomentar a produção agropecuária, são tarefas de responsabilidade solidária, digamos assim. Entendi. É tipo, isso é tão importante que todo mundo tem que pôr a mão na massa. Isso. Agora, a competência concorrente do artigo 24 é diferente. Aqui, a União, os estados e o Distrito Federal podem criar leis sobre o mesmo assunto. Ah, aqui é sobre legislar, não sobre executar diretamente. Perfeito. E os exemplos clássicos são direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, meio ambiente e danos a bens e direitos, proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico, responsabilidade por dano ao consumidor. Educação também entra aqui. Sim, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa parte foi atualizada pela Emenda 85. Também previdência social, proteção à infância e juventude, organização das polícias civis. Ok, mas se todo mundo pode legislar sobre o mesmo tema, não vira uma bagunça? Quem manda mais? Aí entram as regras dos parágrafos do artigo 24, que são a chave para entender. A regra geral, parágrafo 1º, é: a União se limita a estabelecer normas gerais. Normas gerais, tipo as diretrizes básicas. Exato, o esqueleto da lei, podemos dizer. Aí o parágrafo 2º diz que a competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, os Estados podem detalhar, complementar a lei federal para atender suas particularidades. E se não tiver a norma geral da União? Boa pergunta. O parágrafo 3º diz que, se não existir lei federal com normas gerais, os Estados podem exercer a competência legislativa plena para atender suas necessidades. Ah, então eles podem criar a lei inteira sozinhos nesse caso. Podem, mas atenção ao parágrafo 4º. Se depois que o Estado criou essa lei plena, a União vier e editar uma norma geral sobre o assunto, a lei estadual tem sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Uau, então a lei federal geral posterior passa por cima da estadual no que for conflitante. É um sistema de pesos e contrapesos, né? Exatamente. Garante uma uniformidade nacional nas questões essenciais, mas permite flexibilidade para os estados. Puxa, então fizemos um bom percurso, hein? Mapeamos o que é da União em termos de bens, né? Vimos as tarefas exclusivas dela, tanto de administração quanto de criar leis. Isso. E, por fim, entendemos como ela divide o trabalho, seja na execução de políticas na competência comum ou na criação de leis na concorrente com os estados, DF e até municípios. Essa estrutura toda, definida aí nos artigos 20 a 24 da Constituição, é realmente a espinha dorsal da nossa organização como federação. Sem dúvida. E fica talvez uma reflexão, né? Como essa distribuição tão detalhada de bens e competências, com essas regras de exclusividade, de compartilhamento, de hierarquia nas leis, como tudo isso se manifesta na prática? Como isso influencia a dinâmica do dia a dia entre os diferentes níveis de governo? Entre Brasília, os estados, os municípios, como isso afeta as políticas públicas que chegam lá na ponta? É uma ótima questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Por hoje, acho que ficamos por aqui com essa análise. Foi muito esclarecedor. Foi um prazer. Até a próxima. Até logo!